Queria eu ter entendido isso aqui há 15 anos, há 20 anos. O que eu for compartilhar com você certamente seria uma lição que eu pagaria caro por ela, lá atrás. Porque eu bati muito a cabeça em relação a isso aqui. E eu tenho certeza que a minha capacidade de realização no mundo, a minha capacidade concreta de realizar as coisas, seja de aprender um instrumento musical, aprender um idioma, de iniciar um projeto e concluir projetos, certamente essas coisas seriam afetadas por essa simples compreensão. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de começar as coisas. Eu sempre tive esse interesse por projetos, por ousar em possibilidades. Sempre acreditei que a capacidade de aprender é uma coisa genuinamente humana, então nunca duvidei muito das minhas possibilidades de aprendizagem. Então, se me foi dada, por exemplo, a missão de aprender a falar em público ou a gravar um vídeo, eu ia, pô, vou aprender, vamos lá, dá para fazer isso. E eu muitas vezes vivi, dado o meu interesse por múltiplos temas, né, por esse caráter generalista, eu sempre oscilei ou eu sempre variei muito entre interesses e por fazê-lo eu acabei sempre começando as coisas. Então eu começava projetos, né? Eu começava a aprender uma coisa, começava a aprender outra coisa, começava um projeto aqui, começava outro projeto ali, mas eu não dava cabo às coisas que eu começava. Eu não conseguia concluir essas coisas. É claro que muitas vezes essa conclusão ela é puramente arbitrária, né? Como que se conclui o aprendizado de um instrumento musical? Qual que é o ato da conclusão? Eu compreendo essas questões e que elas não são assim tão simples. Mas eu quero falar com você hoje sobre a importância de se ter em conta o poder de terminar. É muito importante terminar aquilo que nós começamos. É claro que, como eu disse, as coisas podem terminar parcialmente. Eu posso aprender a experiência de aprender um instrumento musical, ela não termina. Ela é uma coisa que dá no curso da vida. Mas a experiência de aprender uma música de um dado modo termina. E nós podemos então estabelecer submetas ao longo de metas maiores, né? Ao longo dessa busca por metas maiores. E isso sempre foi um problema para mim, porque a experiência de sonhar, que é algo que o Principiar nos oferece, essa ideia de vou começar um projeto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, essa animação que o início nos possibilita, logo é rompida pela prática. Quando nós começamos a fazer alguma coisa de fato que nós pensamos, inevitavelmente percebemos, putz, na prática não é bem assim. Na prática surgem muitas contradições que a mera imaginação não estava ponderando. E aí, quando nós nos deparamos com isso, quando nós vivemos esse desconforto, é muito fácil começar outra coisa. E aí vivemos assim, saltando de começos em começos. O que nós temos que entender é que terminar as coisas que nós começamos, mesmo que levando em conta essas subpartes, não a totalidade, é um elemento fundamental por uma razão muito simples. Isso nos energiza. E eu não estou aqui falando num âmbito transcendental, metafísico, místico, nada disso. Eu estou falando de um sentido muito prático. Nada nos preenche mais do que saber que nós fizemos, que nós concluímos, quando nós terminamos algo que estabelecemos para nós mesmos. Existe um poder, uma magia em terminar as coisas. Quer ver só? Experimente isso na sua vida um dia. Faça uma lista de pequenas pendências. Eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo, né? A importância de você encarar seus pequenos ratinhos, né? Todos nós temos essas coisas. Ah, um dia eu vou resolver aquela pendência que eu tenho ali com fulano de tal. Um dia eu vou parar para limpar o meu quarto. Um dia eu vou limpar os livros. Todos nós temos essas pequenas pendências. E muitas vezes nós fugimos delas porque elas nos soam de forma ameaçadora. Porque muitas vezes elas são tediosas, muitas vezes elas são complexas, elas são difíceis, elas são embaraçosas. Sobre a procrastinação, já falamos vastamente aqui, então não é bem o ponto que vamos adentrar.
Mas é muito importante tão somente sabermos quais são essas coisas e olharmos para elas, mesmo que não façamos nada para resolver. É isso que o Paul Lumans nos convida a fazer. Simplesmente olhe para os seus ratinhos, olhe para os ratinhos, para essas bagunças que você tem, sem o desejo, sem o ímpeto de fazer nada. Tudo bem. Agora, quando nós decidimos, e como eu já disse, toda decisão é uma peça de dois atos. Nós principiamos algo no âmbito imaginativo, né? Vou fazer isso. Mas só é uma decisão de fato quando nós de fato fazemos alguma coisa a respeito. Faça isso um dia. Pare por um momento e elimine, tire um dia para eliminar essas pendências. Para falar com seu contador, para entregar aquela demanda que você está devendo há muito tempo, para fazer aquela ligação, aquela visita a alguém. Conclua essas coisas, termine essas coisas. Você vai ver como isso lhe preencherá, como isso lhe recarregará, para inclusive seguir fazendo outras coisas. Então, as coisas que faremos amanhã, elas são propiciadas pelas coisas que nós concluímos hoje. A energia que nós precisamos para realizar coisas amanhã, advém das coisas que nós estamos realizando, concluindo hoje. Então, pense sempre nisso. Começar é sempre muito bom, porque isso nos confere esse entusiasmo juvenil, esse olhar ingênuo diante da realidade. Isso é bonito. Mas aprenda a concluir, porque essa capacidade de conclusão que lhe possibilitará realizar isto, que foi, portanto, concluído, e tudo aquilo que virá. Tá? Espero que tenha feito para você algum sentido essa reflexão. Se fez, considere deixar o seu like aqui no vídeo, considere, sobretudo, inscrever-se aqui no canal e traga também as suas reflexões, os seus contrapontos, quem sabe, aqui nos comentários. Estou à disposição para conversarmos. E se você quer saber mais sobre a ciência da procrastinação, se você sofre com a procrastinação, certamente o ímpetus pode ser uma experiência muito importante para você. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, que é o meu programa completo sobre a ciência anti-procrastinação. Tá lá, tá tudo explicadinho, só você entrar e conferir. Te vejo no próximo vídeo.